Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre O Labor da Morte, uma dança macabra, de Ferdinand Barthes. O Labor da Morte é a minha primeira leitura concluída em 2024. Essa edição é da editora Clepsydra e até onde eu pude apurar é a única edição em português do Brasil que a gente encontra, tá? Então, O Labor da Morte, de Ferdinand Barthes, trata-se de uma dança macabra. Mas o que é uma dança macabra, né? Uma dança macabra, as danças macabras, então, são alegorias artístico-literárias que surgiram inicialmente no século XV na Europa. E as danças macabras, elas podem ser representadas na literatura, em artes pictóricas principalmente, né, que são desenhos, são pinturas. Então, as primeiras danças macabras que se tem notícia eram pinturas em muros de igrejas e cemitérios, e elas apresentavam sempre a interação dos vivos com os mortos. Então é comum a gente ver uma procissão em pares, né, como aqui até explica no prefácio, de vivos e mortos, né, com seus pares mortos. E é uma dança muito democrática, afinal era comum representar figuras como o Papa, como imperadores, como príncipes, e depois o povo, né, pessoas comuns vindo com a sua caveira ali, com a sua representação da morte, né, enfim, que também houve uma evolução pelo tempo, teve épocas que eram mais focados em corpos em estado de putrefação mesmo, teve épocas que era mais em caveiras. Então aqui nessa edição da Clepsydra a gente tem um maravilhoso prefácio escrito pelo Felipe Vale da Silva, que inclusive é o tradutor também dessa edição. Então a gente tem esse prefácio aqui recheado de informações explicando o que eram as danças macabras, como que foi a sua evolução. É bem direitinho, vale muito a pena ler esse prefácio antes de ler o poema, né, porque O Labor da Morte mesmo, do Ferdinand Barthes, trata-se de um poema, então, que foi escrito em 1865. O Ferdinand Barthes, ele era mais conhecido como ilustrador do que como escritor. Então, o seu poema, ele tem muitas ilustrações. E essa edição aqui, ela é bilíngue. Então, é bem legal porque a gente vai ver a frase traduzida, né, os versos traduzidos em português, o original, que é em alemão, né, ele era bávaro, e nós temos para cada verso uma figura, então um desenho, né, porque ele era ilustrador. Filho, para! Se vocês ouvirem miados durante o vídeo, é por causa deste serzinho aqui. Ele não gosta muito de colo, por isso que eu não fico com ele no colo gravando. Ele só gosta de miar e me incomodar, mas é meu amorzinho. Então, o que o autor quis com isso? Ele quis retomar as tradições das danças macabras, né? Porque é uma tradição muito antiga, teve épocas que era mais esquecida, teve épocas que estava mais em voga. Então, aqui ele quis retomar essa tradição e virou um clássico. Então, nós temos aqui este poema, que é um poema curto até, a gente consegue ler o livro em si de uma vez só, né? A gente tem esse prefácio que eu já comentei, recheado de informações. Temos o poema maravilhosamente ilustrado e no final nós temos uma biografia do autor, né? Pra gente entender melhor, então, quem foi Ferdinand Barthes, também assinada pelo tradutor, né? Pelo Felipe Vale da Silva. Bom, eu achei o poema, né? O Labor da Morte, bem profundo. Ele traz traços de humor também, então teve alguns momentos que eu tava lendo o poema que eu comecei a rir, e ele faz muito jus à tradição das danças macabras, porque as danças macabras, o que elas queriam dizer com isso, né? O que esses desenhos, essas pinturas queriam dizer? Que todo mundo vai para o mesmo lugar, não importa a sua classe social, não importa o que você foi em vida, no final todos vão virar esqueletos, todo mundo vai morrer, e na morte somos todos iguais. A morte é muito democrática, né? Eu sempre digo, porque não importa quem seja, todo mundo vai virar a mesma coisa no final das contas, né? É a única certeza que a gente tem na vida. Então aqui no poema ele deixa bem claro que além de chegar para diferentes classes sociais, a morte também chega para diferentes faixas etárias.
e para diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de profissões, não importa se a pessoa tem um caráter bom ou mau, então trata-se da morte chegando ali para as diferentes pessoas. É um poema que, além de entreter, fazer a gente rir em algumas partes, faz a gente pensar também, né? Eu acho que tudo que é literatura que eu consumo relacionado a este tema eu gosto muito, é um tema que me chama atenção. Eu já falei isso, né, até aqui no canal, quando eu falo daqueles livros da Caitlin Dory, por exemplo, que a gente não pode tratar a morte como um tabu. A morte é algo para ser discutido. E eu gosto muito de saber que a arte, desde sempre, então, ilustrava a morte, né? Sempre houve pessoas que gostavam do assunto, que faziam arte com o assunto, e é algo que a gente não deve ter repugnância, é algo que a gente deve olhar com naturalidade, porque é o futuro de todos nós. Eu vou ler só a parte inicial do poema, que eu achei sensacional. Violenta é a morte ao ser finito, pois se aproxima a cada dia. Sua face, vista em toda a arte, reassume aqui fisionomia. Eis a efígie que explicita o horror que em nós causa o jazigo. Mas quem de perto a investiga, imerge em si, contemplativo. Logo agradece ao Deus movente, pela esperança renovada. Graça ao juiz de toda a gente, criador do fim que tudo iguala. Sensacional, sensacional. E o resto do poema é sensacional também. Isso aqui é só uma préviazinha para vocês ficarem com vontade de ler, tá bom? Então, primeira leitura de 2024, eu achei perfeito, dei 5 estrelas lá no Scoob, né? Pra quem não conhece a plataforma Scoob, a gente avalia os livros que lê de 1 a 5 estrelas, 5 é a nota máxima, dei 5 estrelas pra esse aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram, se têm interesse em ler O Labor da Morte, se vocês acham interessante esse tema, né, de danças macabras. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui e tchau!